O relógio marcava exatamente 8h50 da manhã desta fatídica terça-feira, 18 de novembro de 2025, quando o impensável aconteceu. O coração da internet parou de bater. O que começou como uma simples falha de carregamento em um aplicativo de rede social transformou-se, em questão de minutos, no maior apagão digital da história recente, mergulhando o mundo em um caos absoluto de desinformação, prejuízos bilionários e isolamento forçado. Não se trata de uma simples lentidão ou de um cabo rompido no oceano. Estamos testemunhando o colapso simultâneo dos pilares que sustentam a nossa realidade conectada: X, antigo Twitter, ChatGPT, Canva, Discord e até mesmo os gigantes da infraestrutura como a Amazon Web Services, AWS, foram derrubados como peças de dominó em um cenário apocalíptico que expôs a fragilidade aterrorizante da nossa dependência tecnológica. O pânico se instalou quase instantaneamente. Milhões de usuários ao redor do globo, ao tentarem iniciar suas rotinas de trabalho, estudo ou simplesmente se conectar com o mundo, deram de cara com telas brancas, mensagens de erro crípticas e o temido código 500 Internal Server Error. A sensação inicial de "será que é o meu Wi-Fi?" rapidamente deu lugar ao horror coletivo quando a verdade veio à tona. Não era a sua conexão, era a própria internet que estava quebrando. No X, a praça pública global, onde as notícias acontecem em tempo real, o feed congelou. Nenhuma nova mensagem, nenhuma atualização, apenas um vazio digital perturbador. Quem tentou recorrer à inteligência artificial para buscar respostas ou continuar o trabalho encontrou o ChatGPT mudo, inacessível, exibindo mensagens pedindo para desbloquear desafios, como se as máquinas tivessem subitamente decidido trancar as portas para a humanidade. Mas o que torna este evento verdadeiramente aterrorizante não é apenas a queda das redes sociais ou das IAs. O buraco é muito mais fundo. Relatos desesperados começaram a surgir de todos os cantos. Bancos brasileiros como Nubank, Bradesco e Banco do Brasil apresentaram instabilidades críticas, impedindo transações, pagamentos via Pix e acesso a contas, deixando milhões de pessoas financeiramente paralisadas. Ferramentas essenciais de trabalho, como o Canva e o Slack, simplesmente evaporaram do ar. E numa ironia cruel e assustadora, até mesmo o Down Detector, o site para onde todos correm para verificar se a internet caiu, foi derrubado pela magnitude do colapso, deixando os usuários navegando às cegas em um oceano de incertezas. A raiz deste cataclismo digital aponta para um único culpado, uma entidade que opera nas sombras e que, até hoje, poucos conheciam a real extensão de seu poder: a Cloudflare. Esta empresa, responsável por gerenciar a segurança e o tráfego de quase 20% de toda a internet mundial, sofreu o que está sendo chamado de degradação interna de serviço. Em termos leigos, o guardião dos portões da internet tropeçou e, ao cair, levou consigo metade da web. A falha, descrita tecnicamente como erros generalizados de API e falhas no painel de controle, funcionou como um vírus digital, espalhando-se instantaneamente por qualquer serviço que dependesse de sua infraestrutura para proteção e performance. O cenário nas primeiras horas da manhã é de guerra. Empresas de e-commerce estão vendo seus lucros derreterem a cada segundo que seus sites permanecem fora do ar. O prejuízo estimado já ultrapassa a casa dos milhões em escala global e a contagem não para. O que estamos vivendo hoje, neste 18 de novembro, é um lembrete brutal e alarmante de que construímos castelos em terrenos movediços. A centralização da internet nas mãos de poucas infraestruturas gigantescas, como a Cloudflare, criou um ponto único de falha que, quando ativado, tem o potencial de paralisar a civilização moderna. Enquanto engenheiros correm contra o tempo em uma batalha frenética para restaurar os sistemas, o mundo prende a respiração, encarando telas estáticas e se perguntando até quando ficaremos no escuro. E mais importante, o que mais pode cair a seguir?
O horror se aprofundou à medida que os minutos se transformavam em horas, revelando uma paisagem digital devastada, onde a normalidade havia sido obliterada. Não estamos falando apenas de não conseguir postar uma foto ou enviar um e-mail. Estamos falando da desintegração da infraestrutura invisível que governa nossas vidas modernas. Quando a Cloudflare admitiu, às 9h17, que estava investigando problemas com nossos serviços de fornecimento de conteúdo, a declaração soou como um eufemismo insultuoso diante da catástrofe que se desenrolava diante dos olhos de bilhões de usuários. O painel de controle da empresa, a cabine de comando vital para administradores de sistemas em todo o planeta, estava inacessível, deixando engenheiros e especialistas de TI completamente cegos, incapazes de diagnosticar ou mitigar os danos em seus próprios sites. Foi como se os pilotos de todos os aviões do mundo tivessem perdido simultaneamente o contato com a torre de controle, voando às cegas em meio a uma tempestade perfeita. A tela de erro 502 Bad Gateway tornou-se o símbolo macabro desta manhã de terça-feira, uma barreira intransponível que separava a humanidade do acesso à informação. No Brasil, a situação atingiu níveis críticos de histeria. Usuários do X, o antigo Twitter, desesperados por notícias sobre o próprio apagão, encontraram-se gritando para o vácuo, incapazes de carregar a linha do tempo, presos em loops infinitos de carregamento ou mensagens de erro que zombavam de suas tentativas de conexão. A ironia cruel atingiu seu ápice quando as próprias ferramentas de segurança da Cloudflare, projetadas para proteger contra ataques DDoS, começaram a bloquear usuários legítimos, prendendo-os em ciclos intermináveis de verificação Verify You Are Human, como se a internet tivesse decidido que a humanidade não era mais bem-vinda em seu território. E o impacto no ecossistema de inteligência artificial foi, talvez, o aspecto mais perturbador deste colapso. O ChatGPT, que se tornou o cérebro externo para milhões de profissionais e estudantes, sofreu uma lobotomia digital completa. A OpenAI confirmou taxas de erro elevadas, e quem tentava acessar a plataforma era saudado por uma tela branca ou mensagens de falha de conexão, paralisando setores inteiros que já integraram a IA em seus fluxos de trabalho diários. Não era apenas uma ferramenta fora do ar, era a interrupção abrupta do raciocínio digital global. A dependência que criamos dessas ferramentas ficou exposta em carne viva. Sem a nuvem, sem a IA, escritórios pararam, redações travaram e o fluxo de produtividade mundial despencou para o zero absoluto. Enquanto isso, o caos financeiro se alastrava silenciosamente pelos cabos de fibra óptica. Relatos de clientes do Bradesco, Banco do Brasil e do gigante digital Nubank inundaram as poucas redes sociais que ainda respiravam por aparelhos, como o Blue Sky, que lutava para se manter de pé com o fluxo migratório repentino. Pessoas presas em filas de supermercados sem conseguir pagar, transferências empresariais milionárias desaparecendo no limbo digital e o medo palpável de que os dados bancários estivessem comprometidos. Embora a causa técnica fosse uma falha de infraestrutura, o pânico gerou rumores incontroláveis de um mega-ataque cibernético coordenado, uma teoria da conspiração que ganhava força a cada minuto que o silêncio das autoridades persistia. A fragilidade do sistema bancário, sustentado por APIs e serviços de terceiros, nunca esteve tão evidente. A escala geográfica do desastre é algo nunca antes visto nesta magnitude. Do Brasil aos Estados Unidos, passando pela Europa e Ásia, o mapa de calor das interrupções parecia uma mancha de sangue se espalhando pelo globo. Serviços de monitoramento que conseguiram permanecer online mostravam picos verticais de reclamações que desafiavam qualquer escala gráfica anterior. A Cloudflare, em uma tentativa desesperada de conter a sangria, informou que havia identificado a falha e estava implementando uma correção, mas para os milhões de usuários encarando telas congeladas, a promessa soava vazia. A confiança na estabilidade da internet foi quebrada, e a sensação de vulnerabilidade que permeia esta manhã de terça-feira deixará cicatrizes profundas. Estamos à mercê de servidores que não vemos, controlados por empresas que mal conhecemos, e quando eles falham,
Nossa sociedade moderna simplesmente desliga. Mesmo quando os relógios digitais começaram a indicar que a correção estava sendo implementada, por volta das 10 horas, a sensação de normalidade não retornou. Pelo contrário, o que se seguiu foi uma ressaca digital de proporções épicas, um período de instabilidade intermitente que manteve o mundo em um estado de alerta máximo, com os nervos à flor da pele. A mensagem "monitorando" nas páginas de status das grandes corporações de tecnologia tornou-se o novo calvário. O retorno dos serviços não foi um clique de interruptor, mas um engasgo lento e doloroso de sistemas tentando reiniciar sob o peso de bilhões de requisições represadas. O X voltou a piscar, mas com falhas grotescas. O chat GPT respondia, mas com lentidão exasperante, e os sites protegidos pela Cloudflare carregavam pela metade, como ruínas digitais de uma civilização que acabou de sofrer um bombardeio. A cicatriz deixada por essas horas de escuridão não desaparecerá tão cedo, pois a ilusão de uma internet infalível e onipresente foi estilhaçada em 1000 pedaços. Este evento catastrófico serviu como um despertar brutal para a realidade da centralização da web. Descobrimos, da pior maneira possível, que a nuvem não é uma entidade etérea e mágica, mas sim um conjunto físico de servidores controlados por um oligopólio de empresas que, quando espirram, fazem o mundo inteiro pegar uma pneumonia fatal. A facilidade com que uma única degradação interna na Cloudflare conseguiu silenciar vozes, parar economias e cegar a inteligência artificial global é um aviso ensurdecedor sobre a precariedade da nossa arquitetura tecnológica. Construímos uma torre de Babel digital, onde todos os andares dependem da mesma fundação rachada. Se um erro de configuração ou uma falha de hardware pode causar esse nível de destruição, o que aconteceria em um cenário de ataque cibernético coordenado e malicioso focado exatamente nesses pontos únicos de falha? A resposta que paira no ar hoje é aterrorizante: o colapso total. A interdependência revelada hoje é assustadora. Não foi apenas o lazer que parou, foi a infraestrutura crítica da vida cotidiana. Desenvolvedores não conseguiam acessar códigos, hospitais tiveram dificuldades com sistemas de prontuário baseados na nuvem, e a comunicação de emergência em diversos canais foi comprometida. O tecido da sociedade moderna está tão entrelaçado com esses serviços que a sua ausência, mesmo que por algumas horas, gera um vácuo de poder e funcionalidade que beira a anarquia. O apocalipse da internet deixou de ser um roteiro de ficção científica para se tornar uma possibilidade tangível, uma ameaça que ronda cada atualização de sistema e cada manutenção de servidor. A pergunta que ecoa nos corredores das empresas e nas casas das pessoas já não é se vai acontecer de novo, mas quando e com que violência. Enquanto a luz verde dos servidores começa a piscar timidamente de volta à vida, a confiança do usuário permanece no escuro. O prejuízo financeiro final ainda está sendo calculado, mas os especialistas já prevêem cifras astronômicas que podem abalar o mercado de ações de tecnologia nos próximos dias. Mas o custo real é o psicológico, a perda da inocência digital. Hoje, 18 de novembro de 2025, ficará marcado na história como o dia em que a internet parou. O dia em que fomos lembrados de que somos reféns de máquinas que não compreendemos totalmente e de infraestruturas que não controlamos. A poeira pode estar baixando, mas o medo de que a tela fique branca novamente a qualquer segundo está agora instalado permanentemente na psique coletiva. O mundo está online novamente, mas nada, absolutamente nada, parece seguro. Estamos navegando em águas turbulentas, esperando a próxima onda gigante que pode, desta vez, nos afogar de vez no silêncio digital.